E se o homem mais frio e recluso que você conhece, aquele que se fechou para o mundo após uma grande traição, estivesse prestes a perder a única pessoa capaz de derrubar os muros ao redor de seu coração? Neste vídeo, você vai descobrir como um simples pedido de não vá embora pode transformar vidas e abrir caminhos para um novo começo. Mas, será que ele conseguirá construir um futuro ao lado de sua cozinheira ou o medo do passado falará mais alto? Fique até o final para saber como essa história de amor e redenção se desenrola. E se você gosta de narrativas emocionantes como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Matheus Jackson vivia sozinho em uma enorme mansão localizada nas montanhas próximas ao lago Tahoe. Era uma construção moderna, de vidro e aço, que se destacava no meio da natureza selvagem ao seu redor. Do lado de fora, as janelas panorâmicas refletiam a luz do sol e revelavam um interior organizado e impecável. No entanto, para quem se aventurasse a cruzar seus portões, ficava evidente que a imponência da mansão era apenas uma máscara para a solidão que ali habitava. Os longos corredores eram silenciosos, e as paredes, cobertas por obras de arte frias e distantes, contrastavam com a paisagem viva do lado de fora. No coração da mansão, ficava o escritório de Matheus, um santuário de controle e ordem. Ali, ele passava a maior parte de seus dias, imerso no trabalho que o tornará um dos empresários mais ricos e bem-sucedidos da indústria de tecnologia. Com 45 anos, ele havia construído um império de software de segurança digital. No entanto, mesmo cercado por luxo e poder, seu mundo se resumia a contratos, números e protocolos de segurança, afastando-o cada vez mais das relações humanas. A origem dessa frieza estava enraizada em um passado doloroso. Matheus costumava ser mais aberto, alguém capaz de confiar nas pessoas. Mas um relacionamento marcado por traição e mentiras mudou tudo. Ele fora traído por alguém em quem depositara suas esperanças e sentimentos, uma experiência que deixou cicatrizes profundas. Desde então, o medo da vulnerabilidade tomou conta dele, e ele se fechou em um casulo de indiferença e autoproteção. O isolamento se tornou seu escudo, e a mansão nas montanhas, seu refúgio. No topo da colina, longe da cidade e de qualquer contato humano significativo, ele se mantinha firme em sua rotina rígida, preferindo o silêncio ao caos das emoções. As poucas pessoas que trabalhavam na mansão eram instruídas a seguir regras estritas, a comunicação deveria ser mínima, e a interferência em sua rotina, inexistente. Matheus acreditava que, mantendo essa distância, estaria protegido das dores que a vida já lhe causará. Para ele, o controle era a única forma de evitar mais decepções. Mas tudo estava prestes a mudar com a chegada de uma nova presença naquela casa. O dia começou como qualquer outro para Matheus. Ele acordou exatamente às 6 da manhã, como de costume. Após um banho gelado, vestiu-se com sua camisa branca impecável e dirigiu-se à sala de jantar, onde encontraria seu café da manhã já servido. No entanto, ao atravessar o corredor, algo incomum chamou sua atenção, um aroma diferente pairava no ar. Não era o habitual cheiro de café e torradas. Havia algo mais, um toque adocicado e familiar que ele não conseguia identificar. Matheus franziu a testa, incomodado com essa pequena mudança em sua rotina. Quando entrou na sala de jantar, seus olhos se voltaram para a mesa, onde estava um prato de panquecas com frutas frescas cuidadosamente arranjadas. A simples visão daquele prato colorido e convidativo o irritou. Ele olhou ao redor, buscando explicações, até que seus olhos pousaram em uma figura que ele não conhecia. De pé, ao lado da porta da cozinha, estava uma mulher jovem, de postura tranquila e olhos brilhantes. Ela sorriu de forma contida e se apresentou. Bom dia, Sr. Jackson. Meu nome é Natalie Smith, a nova cozinheira. Espero que o senhor goste do café da manhã. Natalie tinha um jeito leve, quase despreocupado, que contrastava fortemente com o ambiente frio da mansão. Sua chegada fora uma escolha necessária após a saída abrupta da antiga cozinheira, cansada das exigências de Matheus e do silêncio opressor da casa. Ao contrário de seus predecessores, Natalie parecia indiferente à fama do empresário e às regras rígidas impostas por ele. Matheus manteve-se impassível.
Sua primeira reação foi de irritação com a mudança não solicitada em sua rotina. Sem responder à apresentação de Nathalie, ele simplesmente se sentou à mesa e começou a comer em silêncio. A jovem cozinheira, por sua vez, não se abalou. Continuou observando por alguns segundos antes de se retirar para a cozinha. Havia algo diferente na presença de Nathalie. Mateus não podia negar que aquele café da manhã tinha um toque especial, um cuidado que ele não estava acostumado a sentir. Mas ele afastou o pensamento imediatamente. Não era o momento de permitir qualquer mudança. Suas regras eram claras, e Nathalie teria que se ajustar a elas. Os dias seguintes passaram sem grandes incidentes, pelo menos na superfície. Mateus manteve sua rotina inalterada. Ele acordava, trabalhava, comia e dormia com a mesma precisão de sempre. Entretanto, havia algo diferente pairando no ar, algo que ele não conseguia definir. O aroma das refeições que saíam da cozinha tinha se tornado mais variado e intenso, trazendo lembranças e sensações que ele não queria explorar. Durante os jantares, Mateus ocasionalmente cruzava o olhar com Nathalie. Ela o observava discretamente, mantendo-se em silêncio. Havia uma calma em seu jeito que o incomodava, como se ela estivesse analisando-o, tentando compreender o que estava por trás de sua máscara de frieza. Ele, por sua vez, fazia questão de ignorá-la. Era como se ela não estivesse ali. Para ele, Nathalie não passava de uma funcionária, alguém que devia se limitar a cumprir suas tarefas sem se envolver em mais nada. Em um desses encontros à mesa, Nathalie trouxe um prato que fugia ao comum, uma sopa caseira, simples, mas aromática. Mateus franziu a testa assim que sentiu o cheiro, e seu olhar fulminante foi direto para a cozinheira. Nathalie permaneceu serena, aguardando sua reação. Ele pegou a colher e provou a sopa, cada movimento seu carregado de uma tensão contida. A sopa era deliciosa. Havia algo nela que despertava uma vaga memória em Mateus, um sentimento distante de conforto. Por um instante, ele quase se permitiu baixar a guarda. Mas sua mente rapidamente retomou o controle, ordenando que ele reprimisse qualquer emoção. Sem proferir uma palavra, ele continuou a comer. Nathalie, percebendo sua reação silenciosa, se retirou da sala, satisfeita em ter cumprido seu papel. A indiferença de Mateus não a abalou. Pelo contrário, ela entendeu que o caminho para alcançar aquele homem seria longo e sinuoso. Enquanto ele mantinha suas barreiras erguidas, Nathalie estava determinada a cumprir seu trabalho com o mesmo cuidado e dedicação. Mesmo que Mateus ainda se recusasse a perceber, ela já estava mudando o clima da mansão. Após a chegada de Nathalie, Mateus esforçou-se para manter sua rotina imutável. Despertava antes do sol, vestia-se de forma impecável e dirigia-se ao escritório. Era ali, naquele ambiente de paredes escuras, estantes repletas de livros técnicos e uma grande mesa de madeira, que ele se refugiava de qualquer influência externa. Na tela de seu computador, contratos e relatórios se acumulavam, demandando sua atenção total. As horas passavam sem que ele percebesse, imerso em números e análises que o mantinham distante de qualquer tipo de envolvimento emocional. No entanto, apesar de sua determinação em manter o controle, ele não pôde evitar notar as pequenas mudanças em sua rotina. As refeições servidas por Nathalie sempre tinham algo de inesperado, uma combinação de sabores ou um toque especial que despertava sensações nele há muito esquecidas. Em vez de simplesmente cumprir o ritual de se alimentar, Mateus agora encontrava-se esperando, ainda que relutantemente, pelo que Nathalie prepararia em seguida. Mas, em sua mente, ele resistia a esses sentimentos. Lembrava-se constantemente do motivo pelo qual havia erguido suas barreiras, e da traição que o fizera desconfiar de qualquer demonstração de gentileza. Assim, ele continuava evitando qualquer interação direta com Nathalie. Ao cruzar com ela nos corredores, mantinha o olhar fixo à frente, ignorando sua presença como se fosse uma sombra. Os demais funcionários da mansão já estavam acostumados à frieza de Mateus, mas percebiam que algo estava diferente. Havia um aroma novo na casa, uma sensação de movimento. Mesmo que não admitisse, Mateus começava a sentir o impacto da presença de Nathalie. Sua vida antes tão previsível agora continha pequenas surpresas, e por mais que ele tentasse lutar contra isso,
as mudanças estavam apenas começando. Os primeiros dias de Nathalie na mansão foram marcados por observação e adaptação. Ela percebia o peso do ambiente, a frieza das paredes e o silêncio quase opressor que tomava conta de cada cômodo. No entanto, em vez de se intimidar, ela encontrou na cozinha um espaço onde poderia expressar sua própria identidade. Com suas bancadas de mármore e equipamentos modernos, a cozinha era um ambiente que clamava por personalidade. Nathalie, então, começou a adicionar toques pessoais, flores frescas em pequenos vasos perto das janelas, um quadro de receitas da sua mãe pendurado na parede e ingredientes frescos cuidadosamente dispostos em prateleiras visíveis. O espaço, antes apenas funcional, agora se tornava um refúgio aconchegante, um lugar que refletia a leveza que ela trazia em sua postura e em suas ações. Cada prato que ela preparava carregava um pedaço de sua história, como se, através dos sabores, ela pudesse transmitir um pouco de quem era. Aos poucos, Nathalie começou a perceber que a cozinha se tornará mais do que apenas seu local de trabalho. Era o coração da mansão, pulsando com a energia que ela injetava em cada refeição. E, de alguma forma, essa nova vida estava se espalhando pelos corredores, alterando a atmosfera da casa. Mateus, porém, manteve-se alheio. Ele se recusava a reconhecer a transformação, a admitir que, ao menos em um nível subconsciente, ele aguardava com uma certa curiosidade o que Nathalie prepararia para a próxima refeição. Ele não comentava sobre as pequenas mudanças no ambiente da cozinha, não falava sobre o aroma que emanava do forno ou a sensação reconfortante que sentia ao entrar na sala de jantar. Mas Nathalie sabia. Ela percebia os olhares rápidos que ele lançava enquanto se servia e o silêncio carregado que se seguia a cada primeira garfada. Para ela, aquilo era um sinal. Um indício de que havia uma fresta, um pequeno espaço nas muralhas de Mateus por onde ela poderia entrar. Mas ela não tinha pressa. Nathalie entendia que sua presença naquela casa era mais do que apenas uma passagem. De algum modo, ela sentia que estava ali para cumprir um papel maior, e a mudança, por mais lenta que fosse, já estava acontecendo. A cada novo prato que preparava, Nathalie pensava na simplicidade das receitas que sua mãe lhe ensinara. Era uma forma de colocar amor e cuidado em cada refeição, mesmo que o destinatário dessas atenções não quisesse reconhecê-las. Ela sabia que Mateus tinha um gosto específico, um paladar sofisticado moldado pela riqueza. Mas, em vez de tentar impressioná-lo com pratos requintados, ela optava por algo mais simples e significativo, comida que evocasse conforto. Certo dia, ela decidiu fazer um pão caseiro. Passou a manhã inteira preparando a massa, escolhendo ingredientes frescos, e pacientemente, aguardando a fermentação. O cheiro do pão assando logo se espalhou pela casa, atingindo os corredores e chegando ao escritório de Mateus. Ele franziu a testa quando inalou o aroma. Era um cheiro tão familiar, tão distante em sua memória, que o perturbou profundamente. Era como se uma lembrança que ele havia enterrado há muito tempo estivesse tentando emergir. Naquela tarde, quando ele se sentou para o jantar, encontrou o pão recém-assado na mesa, acompanhado de uma sopa rústica e uma tigela de manteiga batida. Ele hesitou por um momento, fitando o pão como se fosse uma relíquia do passado. Nathalie observava à distância, com sua expressão serena de sempre, esperando pela reação dele. Mateus cortou uma fatia e levou-a à boca, sentindo o sabor suave e a textura macia. Uma onda de nostalgia o atingiu, e ele se viu, por um breve momento, em uma cozinha acolhedora, ao lado de uma mulher sorridente que lhe oferecia um pedaço de pão fresco. Era sua mãe. A lembrança se dissipou tão rapidamente quanto havia surgido, e ele fechou os olhos, tentando manter a compostura. Nathalie notou o sutil tremor em sua mão ao repousar a faca sobre a mesa. Não houve agradecimento, nem um comentário. Mateus continuou a comer em silêncio, mas ela sabia que algo dentro dele havia se movido, ainda que imperceptivelmente. Através das pequenas ações, das refeições preparadas com cuidado, ela estava alcançando lugares em seu coração que ele acreditava estarem mortos e enterrados. Nos dias que se seguiram, Nathalie adotou a prática de passear pelos jardins da mansão após terminar seus afazeres na cozinha. Era um lugar magnífico, cheio de vida e cores, uma contradição à frieza do interior da casa.
Foi durante esses passeios que ela se aproximou de Ethan, o jardineiro. Ethan era um jovem de espírito livre, com olhos brilhantes que refletiam seu amor pela natureza. Ele cuidava dos jardins da mansão com uma dedicação quase reverente. Natalie rapidamente encontrou nele um confidente, alguém com quem podia compartilhar suas reflexões e preocupações. O Sr. Jackson é sempre assim? Ela perguntou uma tarde, enquanto observava Ethan podar um arbusto de rosas. Desde que comecei a trabalhar aqui, ele sempre foi reservado, respondeu Ethan, parando seu trabalho por um momento. Mas sabe, eu acho que, em algum lugar lá dentro, ele se importa. Só está enterrado sob muita coisa. Natalie assentiu, pensativa. Ela havia percebido pequenos sinais nos gestos de Mateus, nas pausas durante as refeições, nos olhares furtivos que ele lançava quando pensava que ela não estava vendo. Havia uma distância ali, uma barreira que ele ergueu para se proteger, mas ela também sentia que, de alguma forma, estava fazendo com que ele a notasse. Você acha que ele pode mudar? Perguntou ela. Ethan sorriu, um sorriso compreensivo e leve. Acho que todos nós podemos mudar. Só precisamos de um motivo forte o suficiente. Natalie absorveu aquelas palavras enquanto continuava seu passeio pelo jardim. Ao longe, na janela do escritório, Mateus observava a interação entre eles. Sentia uma mistura de incômodo e curiosidade, sem entender exatamente por que a presença de Natalie mexia tanto com ele. Talvez fosse o jeito despreocupado dela de encarar a vida, um contraste gritante com a armadura que ele vestira ao longo dos anos. Com o passar dos dias, a amizade entre Natalie e Ethan se aprofundou. Em seus encontros nos jardins, eles conversavam sobre tudo, os sonhos de Ethan em se mudar para a cidade grande, o desejo de Natalie de abrir seu próprio bistrô e, inevitavelmente, sobre o comportamento enigmático de Mateus. Ele se esconde, disse Ethan certa vez, com as mãos sujas de terra enquanto cuidava de um canteiro de flores. Eu acho que o Sr. Jackson se esconde atrás da rotina e do trabalho porque é mais fácil do que encarar o que está dentro dele. Natalie se recostou em um banco próximo, observando os arbustos floridos ao redor. As palavras de Ethan faziam sentido. Mateus não era apenas um homem mal-humorado. Havia algo mais, um sofrimento que ele tentava ocultar. Ela mesma sentia isso cada vez que o via, cada vez que lhe servia uma refeição. Era como se ele tivesse construído uma fortaleza ao redor de si e, em algum lugar lá no fundo, desejasse que alguém tivesse coragem de atravessá-la. Eu entendo o que ele sente, e confessou Natalie. Também tenho medo de me arriscar. Por isso ainda estou aqui, tentando juntar dinheiro para o meu sonho. Abrir meu próprio bistrô me aterroriza, mas é algo que eu preciso fazer. Ethan olhou com atenção e um sorriso encorajador se formou em seus lábios. E você acha que estar aqui é apenas sobre dinheiro? Ele perguntou, com um tom suave. A pergunta pegou Natalie de surpresa. Ela nunca havia pensado naquilo dessa forma. Inicialmente, o emprego na mansão era apenas uma oportunidade de juntar fundos para seu sonho. Mas, com o passar do tempo, ela começou a perceber que sua presença ali também tinha a ver com ajudar Mateus a encontrar um caminho para sair da escuridão em que se encontrava. Talvez não seja apenas sobre dinheiro, e ela respondeu, pensativa. Talvez seja sobre descobrir como posso ajudar. Ethan assentiu. Ele sabia que ela estava começando a entender o propósito de sua presença naquela mansão. Enquanto Natalie se encontrava nos jardins, Mateus permanecia em seu escritório, tentando ignorar a agitação interna que crescia cada vez mais. Ele havia notado as conversas entre Natalie e Ethan e, apesar de se esforçar para manter a indiferença, sentia algo incomodar em seu peito. Ciúme? Inveja? Ele não sabia ao certo. O que sabia era que, desde que Natalie chegara, sua vida não era mais a mesma. Foi em uma dessas tardes solitárias que as lembranças começaram a emergir. Ele parou seu trabalho por um momento e fitou a janela, a mente vagando por um passado que ele havia trancado em uma gaveta. Mateus lembrou-se da mulher em quem confiara tanto, aquela que ele amou profundamente que, com sua traição, o fez jurar nunca mais se deixar ser vulnerável. Na época,
ele acreditou que construir muros em torno de suas emoções seria a melhor defesa. Mas agora, com a presença de Nathalie, esses muros estavam sendo questionados. Lembrou-se de momentos de felicidade genuína, de risadas compartilhadas, de sensações que ele não sentia há anos. Nathalie, com seus pequenos gestos e sua presença quase etérea, parecia ser uma ponte para essas memórias. E isso o deixava furioso. Ele não queria se sentir assim, não queria deixar espaço para a fragilidade. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dele que desejava algo mais, algo que ele havia enterrado junto com o passado. A voz de Nathalie ecoava em sua mente, suave e constante, como uma melodia que ele não conseguia ignorar. Ele estava diante de um dilema: continuar se escondendo em sua fortaleza ou enfrentar os fantasmas de seu próprio coração? Naquela manhã, Nathalie acordou com uma ideia que a deixou animada. Ela decidiu preparar um prato especial para o jantar, algo que quebraria ainda mais a rotina impassível de Mateus. O prato que ela tinha em mente era algo simples, mas cheio de significados, uma receita de risoto de frango com legumes, uma das favoritas de sua infância. Ela passou o dia na cozinha, selecionando cuidadosamente os ingredientes. Queria que cada detalhe estivesse perfeito. Assim que o aroma começou a se espalhar pela casa, Nathalie sabia que estava mexendo em uma camada diferente do ambiente. Mateus, em seu escritório, sentiu o cheiro e uma onda de desconforto o invadiu. Havia algo naquele aroma que lhe parecia familiar, algo que despertava uma vaga memória que ele não queria explorar. À noite, Mateus entrou na sala de jantar e encontrou o prato meticulosamente servido. Ele olhou para o risoto com um misto de desconfiança e irritação. Sentia que, de alguma forma, Nathalie estava tentando forçá-lo a sentir algo que ele preferia manter trancado. Mas, como de costume, ele se sentou à mesa em silêncio, pegou os talheres e começou a comer. O primeiro sabor do prato foi um choque. Mateus parou por um segundo, sentindo uma onda de emoções que ele não conseguia identificar. O sabor do arroz cremoso, a textura dos legumes e o tempero suave o transportaram para uma época distante, um tempo em que ele ainda acreditava na bondade das pessoas e nas relações genuínas. Sua mãe costumava preparar um prato parecido quando ele era criança, e essa lembrança o atingiu com uma força surpreendente. Mateus fechou os olhos por um instante, reprimindo o desejo de se deixar levar por aquele sentimento nostálgico. Ele abriu os olhos, rígido, e continuou a comer como se nada tivesse acontecido. Nathalie observou a cena de longe, percebendo o leve tremor nas mãos dele ao segurar os talheres. Ela sabia que, mesmo que ele não admitisse, algo nele havia mudado. O risoto tinha tocado em uma parte de Mateus que ele achava ter enterrado para sempre. Após o jantar, Mateus foi direto para seu escritório. Ele precisava se refugiar, retomar o controle que sentia estar escapando por entre seus dedos. Sentou-se à mesa, ligou o computador e encarou a tela, mas as palavras e números que se apresentavam em relatórios e contratos não faziam sentido naquele momento. Sua mente estava em outro lugar, revivendo o que acabará de acontecer à mesa de jantar. As memórias despertadas pelo prato de Nathalie o deixaram inquieto. Era como se ela tivesse, sem permissão, aberto uma porta que ele mantinha trancada há anos. A porta para um passado em que ele ainda era capaz de confiar, de se conectar. Ele lembrou-se de sua mãe, da maneira como ela cozinhava com amor e sempre tinha um sorriso no rosto. Ela era o oposto da pessoa que ele se tornará, e amarga, rígida e afastada de qualquer tipo de emoção. Mas Nathalie, com aquele simples prato, havia atingido algo nele. E isso o assustava. Mateus percebeu que os muros emocionais que ele construíra ao longo dos anos estavam sendo ameaçados. Ele tentou racionalizar, dizer a si mesmo que era apenas uma coincidência, que o prato não significava nada. Mas, no fundo, sabia que estava se enganando. Naquele momento, ele sentiu raiva. Raiva de si mesmo por se deixar abalar, raiva de Nathalie por despertar emoções que ele preferia ignorar. Mateus levantou-se de sua mesa e começou a andar pelo escritório, as mãos trêmulas e o peito pesado. O que ela estava fazendo com ele? O que ela estava tentando provar? Ele parou diante da janela e olhou para o jardim escuro lá fora.
Nathalie estava mexendo em algo delicado dentro dele, algo que ele havia decidido nunca mais deixar florescer. Porém, ao mesmo tempo, ele sentia uma pequena centelha de esperança, como se um canto de seu coração desejasse permitir a mudança. Mas aceitar isso significaria abrir mão do controle, e isso, Mateus ainda não estava disposto a fazer. Não agora. Não ainda. Enquanto Mateus lutava contra suas emoções, Nathalie continuava a viver seus dias na mansão, sempre mantendo um ar de serenidade. Um dos momentos mais agradáveis de sua rotina era quando ela conversava com Ethan no jardim. Havia algo terapêutico em estar ali, cercada pela natureza e pela companhia de alguém tão gentil e compreensivo. Sabe, Ethan, às vezes eu me pergunto se estar aqui realmente está me ajudando a alcançar o meu sonho, confessou Nathalie enquanto observava as flores que Ethan cuidava com tanto carinho. Ethan sorriu, parando por um instante para limpar as mãos. Ele olhou para ela com a sinceridade que lhe era característica. E por que não estaria? Perguntou. Você não está apenas juntando dinheiro, está aprendendo a lidar com pessoas diferentes, com situações complexas. Isso também faz parte do seu crescimento, não acha? Nathalie ponderou sobre suas palavras. Quando aceitar o emprego na mansão, seu plano era simples, economizar o suficiente para abrir seu bistrô. Mas, agora, sentia que sua presença ali tinha um propósito maior. Ela não estava apenas cozinhando. Estava tentando mudar o ambiente daquela casa, tentando alcançar Mateus e fazê-lo perceber que havia mais na vida do que regras e isolamento. Talvez você tenha razão, ela respondeu, cruzando os braços. Mas é tão difícil saber se estou no caminho certo. Às vezes, parece que não estou fazendo diferença alguma. Ethan sorriu de novo, com um brilho encorajador nos olhos. Você está, sim. Eu vejo isso todos os dias. O Sr. Jackson pode não demonstrar, mas ele sente. E só o fato de você estar mexendo com as emoções dele já é algo grandioso. Não desista agora. Nathalie suspirou, sentindo um alívio tomar conta dela. Ethan tinha o dom de colocar as coisas em perspectiva. Sim, talvez ela estivesse ali por mais do que apenas o dinheiro. Talvez ela estivesse ali para ajudar alguém a se reencontrar, e, no processo, encontraria a si mesma também. Naquela tarde, o tempo começou a mudar. Nuvens escuras se acumularam no céu, prenunciando uma tempestade. Dentro da mansão, o ambiente parecia refletir a agitação do clima lá fora. Mateus, isolado em seu escritório, observava a chegada da tempestade pela janela, sentindo que o turbilhão externo era um espelho do que acontecia dentro dele. De repente, um trovão ribombou, seguido por um clarão de relâmpago. Minutos depois, a energia foi cortada, mergulhando a casa na escuridão. Mateus se levantou, exasperado, e foi até a porta do escritório. Abriu-a para encontrar o corredor mal iluminado pela luz que vinha das janelas. Enquanto caminhava pelo corredor, ouviu passos rápidos e leves à frente. Ele seguiu o som e parou na entrada da cozinha. Lá estava Nathalie, com uma lanterna nas mãos, arrumando velas sobre a mesa. Sua expressão era calma, como se a tempestade e a queda de energia não tivessem qualquer importância. Parece que estamos sem luz, comentou ela, sem se virar para olhar Mateus. É o que parece, e respondeu ele, mais ríspido do que pretendia. Sentiu uma pontada de irritação ao vê-la tão tranquila. Ele estava acostumado a ter tudo sob controle, e essa situação fora do comum o deixava desconfortável. Nathalie terminou de acender as velas e finalmente olhou para ele. O brilho da chama refletia em seus olhos, dando-lhes um ar ainda mais sereno. Está tudo bem, Sr. Jackson. É só uma tempestade. Logo tudo voltará ao normal, disse ela, com um sorriso leve nos lábios. Mateus franziu o senho. Era justamente essa calma dela que o desestabilizava. Como ela podia encarar as coisas de maneira tão simples? Ele, que passará anos construindo uma fortaleza para se proteger de qualquer imprevisto, sentia-se desconcertado diante da facilidade com que Nathalie lidava com a incerteza. Enquanto a observava,
percebeu que seu coração estava acelerado, não apenas por causa da tempestade, mas pela presença dela. Nathalie, com sua tranquilidade e sua capacidade de trazer luz ao ambiente, estava mexendo com ele de uma forma que ele não sabia como lidar. E, pela primeira vez, ele se perguntou se realmente desejava manter essa distância segura que sempre impusera a si mesmo. No dia seguinte à tempestade, enquanto Nathalie terminava de preparar o café da manhã, uma carta foi entregue à porta da cozinha. Era uma correspondência oficial, vinda de um restaurante na cidade, um lugar renomado que estava recrutando novos chefes. Nathalie abriu a carta com mãos trêmulas, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Ela leu as primeiras linhas e seu coração disparou. Era uma oferta de trabalho. A oferta era tudo o que ela sempre quisera, a oportunidade de trabalhar em um restaurante prestigiado, de aprender e crescer no campo da culinária. Mais do que isso, era um passo em direção ao seu sonho de abrir o próprio bistrô. Mas, à medida que absorvia as palavras impressas no papel, uma onda de dúvidas a tomou. Ela olhou ao redor da cozinha que se tornará seu refúgio e sentiu um aperto no peito. Como poderia simplesmente ir embora? Deixar para trás a mansão, Ethan e Mateus. A verdade era que, nos últimos meses, ela se apegara àquela casa, àquela vida. Mais do que isso, sentia que sua missão ali não estava completa. Ela ainda não havia conseguido alcançar Mateus completamente, não da maneira que sabia ser possível. Com a carta ainda nas mãos, Nathalie foi até seu quarto e pegou o diário que mantinha desde a adolescência. Sentou-se à beira da cama, respirou fundo e começou a escrever. Desabafou sobre suas dúvidas, seus sonhos e os sentimentos conflitantes que a invadiam. Era como se estivesse tentando, em meio àquelas palavras, encontrar uma resposta para seu dilema. Se eu for, estarei me aproximando do meu sonho, mas deixarei para trás algo que sinto que é importante. Talvez eu tenha sido colocada aqui por um motivo maior do que apenas juntar dinheiro. Talvez, de alguma forma, eu esteja aqui para ajudar Mateus a reencontrar o que ele perdeu, e se eu falhar? Escreveu essas palavras, tentando entender o que realmente queria. Sabia que precisava tomar uma decisão logo, mas não estava pronta para isso. Havia algo ali, um elo invisível que prendia aquela mansão, a Mateus. Ela guardou o diário na gaveta e olhou pela janela para o jardim, onde Ethan cuidava das plantas. E, ao longe, avistou Mateus, parado na varanda, observando o horizonte. A decisão se aproximava, mas Nathalie precisava de mais tempo para entender o que seu coração realmente desejava. Naquela noite, Nathalie desceu para a cozinha em busca de um pouco de paz. A carta repousava dobrada em seu bolso, um peso constante que a acompanhava. Ela acendeu uma vela e começou a preparar uma infusão de ervas, buscando acalmar os nervos. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu a presença de Mateus até ele se aproximar da entrada da cozinha. Ainda acordada? Perguntou ele, cruzando os braços e encostando-se no batente da porta. Nathalie ergueu o olhar, surpresa, mas não demonstrou nervosismo. Apenas o observou por alguns segundos antes de responder. Não consegui dormir, e admitiu ela, voltando-se para o bule no fogão. Mateus ficou em silêncio por um momento, lutando contra as palavras que queria dizer. Havia algo em sua expressão, uma mistura de frustração e confusão, como se ele também estivesse perdido em pensamentos que não conseguia organizar. Começou ele, hesitando em continuar. Vi você com uma carta hoje. É algo importante? Ela o encarou, avaliando se deveria ou não compartilhar. Mateus sempre foi um homem fechado, e ela nunca havia imaginado que ele se interessaria por algo relacionado à vida dela. No entanto, ali estavam eles, no meio da noite, compartilhando um espaço e, de certa forma, um momento de vulnerabilidade. Sim, é uma oferta de trabalho, respondeu Nathalie, pegando a carta e colocando-a sobre a mesa. Um restaurante na cidade. É uma grande oportunidade. Mateus sentiu um aperto no peito. A ideia de Nathalie indo embora o atingiu com uma força que ele não esperava. Mas, como sempre, tentou manter uma expressão neutra. E você vai aceitar? Perguntou,
esforçando-se para parecer indiferente. Nathalie deu de ombros, olhando para o chão por um instante antes de erguer o olhar para ele. Não sei ainda. Tenho muito em que pensar. Os dois ficaram em silêncio, a tensão no ar quase palpável. A chama da vela os iluminava suavemente, criando sombras nas paredes da cozinha. Mateus queria dizer algo, expressar o que sentia, mas não sabia como. Em vez disso, ele apenas permaneceu ali, observando-a, enquanto Nathalie se ocupava com a infusão. Naquele momento, eles estavam mais próximos do que jamais estiveram, conectados por algo que nenhum dos dois podia explicar. Naquela manhã, Mateus se sentiu inquieto. Ele não conseguia tirar da cabeça a conversa que tivera com Nathalie na cozinha. A simples ideia de ela ir embora fez algo dentro dele se despedaçar, um medo antigo que ele tinha jurado nunca mais sentir. Esse medo o assombrou durante todo o dia, interferindo em sua concentração. Os documentos sobre sua mesa pareciam vazios e as palavras em seu monitor, irrelevantes. Foi então que, no impulso, ele decidiu sair do escritório e ir até a sala de estar, onde Dona Margot organizava a estante. Mateus raramente interagia com a governanta, mas algo o impelia a falar com ela agora. Dona Margot, você tem um minuto? Perguntou, a voz soando mais tensa do que ele pretendia. A mulher parou o que estava fazendo e olhou para ele, surpresa pela abordagem. Margot conhecia Mateus há muitos anos e sabia ler seu humor mesmo sem palavras. Ela assentiu e indicou uma poltrona próxima, sentando-se em outra de frente para ele. Claro, Sr. Jackson. O que o preocupa? Perguntou com um tom calmo, sua voz suave o convidando a se abrir. Mateus ficou em silêncio por um momento, buscando as palavras. Ele se sentia patético por estar ali, procurando conselhos como se fosse um garoto perdido. No entanto, ele sabia que precisava falar, precisava entender o que estava acontecendo dentro dele. É sobre Nathalie, que começou, hesitante. Ela recebeu uma oferta de trabalho na cidade, e não quero que ela vá. Dona Margot observou, mantendo-se serena. Era a primeira vez que ouvia o patrão mencionar Nathalie de maneira tão direta. Havia algo em sua voz, um tom de angústia que ela raramente testemunhava nele. Entendo. E por que isso o incomoda tanto? Indagou ela, encorajando-o a se aprofundar. Mateus fechou os olhos por um instante, lutando contra o nó em sua garganta. Sua mente voltou ao passado, ao momento em que prometeu a si mesmo que jamais se apegaria a alguém novamente. Porque, e se ela se for, tudo voltará a ser como antes. E eu não sei se quero isso, e admitiu, a confissão escapando de seus lábios com dificuldade. Margot manteve o olhar firme no dele, vendo quanto essas palavras lhe custaram. Às vezes, Sr. Jackson, temos medo de perder o que nunca pensamos que poderíamos ter, e disse ela suavemente. Talvez a questão não seja sobre ela ir ou ficar, mas sobre o que você está disposto a fazer para que ela queira ficar. Enquanto Mateus processava as palavras de Dona Margot, Nathalie e Ethan caminhavam pelos jardins, como faziam regularmente após o trabalho. O dia estava claro, com uma brisa leve que balançava as flores ao redor. Nathalie sentia um peso sobre os ombros, um dilema que ainda não sabia como resolver. Então, você vai aceitar a oferta do restaurante? Perguntou Ethan, quebrando o silêncio enquanto examinava um canteiro de tulipas. Nathalie suspirou, parando ao lado de uma estátua de pedra e observando o horizonte. O jardim ao redor deles estava exuberante, um contraste com o que sentia por dentro. Não sei, admitiu ela. É uma grande oportunidade, exatamente o que eu sempre quis. Mas, ao mesmo tempo, algo me diz que minha jornada aqui ainda não terminou. Ethan assentiu, entendendo a confusão dela. Sabe, eu também passei por um momento assim. Antes de aceitar o trabalho aqui na mansão, eu tinha outros planos, outros sonhos. Mas percebi que, às vezes, precisamos estar em um lugar específico para aprender ou mudar algo dentro de nós. Nathalie olhou, surpresa com a profundidade de suas palavras. E você acha que é por isso que estou aqui? Para mudar algo? Perguntou, a esperança misturada ao medo em sua voz.
Ethan sorriu, dando de ombros. Não sou eu quem pode responder isso. Mas eu vejo como você tem impactado as coisas aqui, principalmente o Sr. Jackson. Ele não é o mesmo de antes, mesmo que ele não perceba. Se decidir partir, é uma escolha sua. Mas talvez, ficar signifique mais do que apenas perder uma oferta de trabalho. Natalie ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Havia uma verdade nelas que ela não podia ignorar. O que ela sentia em relação a Mateus, a mansão e até a Ethan, não era apenas um emprego. Era um caminho que ela ainda estava descobrindo, e a escolha entre ficar ou partir agora parecia mais complexa do que apenas aceitar uma oferta. Naquela noite, Natalie se sentou à mesa de seu quarto, encarando a carta de oferta de trabalho. Havia uma parte dela que desejava tanto aceitar, que queria embarcar naquela nova aventura e seguir seu sonho. Mas, ao mesmo tempo, havia uma hesitação que ela não conseguia ignorar. Ela abriu seu diário novamente e começou a escrever. As palavras fluíam como um desabafo, uma tentativa de organizar os pensamentos tumultuados em sua mente. Ficar aqui significa enfrentar incertezas, encarar algo que não consigo explicar. Mas partir seria como fugir. Não sei se estou aqui para mudar algo em Mateus ou se é ele quem está mudando algo em mim. As palavras no papel eram um reflexo claro do conflito interno que a consumia. Ela se lembrou de todas as pequenas interações com Mateus, do jeito como ele reagia às suas refeições, das mudanças quase imperceptíveis em seu comportamento. Havia um vínculo que ela não entendia completamente, mas sabia que era importante. Enquanto escrevia, uma sensação tomou conta dela, o medo de que, se fosse embora agora, algo precioso se perderia para sempre. E não era apenas sobre Mateus. Era sobre o que ela estava se tornando, o que estava descobrindo sobre si mesma nesse processo. A escolha de partir ou ficar era mais do que uma decisão de carreira. Era uma questão de enfrentar seus próprios medos, suas próprias limitações. Preciso de mais tempo, escreveu ela finalmente, fechando o diário com um suspiro. Preciso entender o que meu coração realmente quer. Ao se deitar, ela sentiu um leve alívio. Sabia que a decisão não precisava ser tomada naquele momento, mas que, quando a hora certa chegasse, ela estaria pronta para fazer a escolha certa para si mesma. No dia seguinte, Mateus acordou determinado a não deixar as coisas continuarem como estavam. Ele precisava enfrentar o que sentia, precisava dizer a Natalie o que se passava em seu coração. O medo de perdê-la era grande demais para ser ignorado. E, pela primeira vez em anos, ele sentia que precisava ser honesto consigo mesmo e com alguém mais. Ao encontrá-la na cozinha, onde ela preparava o almoço, ele se aproximou, tentando manter a calma. Ela levantou o olhar ao perceber sua presença, surpresa com a determinação em seu semblante. Natalie, preciso falar com você, disse ele, a voz tensa. Ela colocou os utensílios de lado, limpando as mãos no avental. Mateus respirou fundo, organizando suas palavras. Seu coração batia tão forte que ele temia que ela pudesse ouvir. Eu sei sobre a oferta de trabalho que você recebeu, começou, sem rodeios. E sei que você tem todo o direito de ir, de seguir seus sonhos. Mas preciso dizer uma coisa antes que tome essa decisão. Natalie o observava atentamente, sua expressão calma, mas seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Mateus hesitou, sentindo a barreira interna que ele mesmo havia construído tentando se manter de pé. Mas, desta vez, ele a empurrou para baixo. Eu não quero que você vá. As palavras pairaram no ar, pesadas e, ao mesmo tempo, libertadoras. Mateus sentiu um alívio, como se uma pedra tivesse sido removida de seu peito. Natalie ficou em silêncio, tentando processar o que ele acabará de dizer. Mateus sabia que precisava continuar, precisava ser mais claro. Desde que você chegou aqui, tudo mudou. A casa, o clima, e ele fez uma pausa, olhando para o chão antes de voltar a encará-la. Você trouxe algo de volta, algo que eu achava que estava perdido para sempre. E eu sei que nunca disse isso antes, mas preciso dizer agora, a sua presença aqui é importante para mim.
Nathalie sentiu seu coração acelerar. Ela não esperava ouvir isso de Mateus, não esperava ver tanta vulnerabilidade naquele homem que sempre se manteve tão rígido. Mateus, e não sei o que dizer, respondeu ela, sentindo um nó na garganta. Não precisa dizer nada agora, e interrompeu ele, levantando uma das mãos. Só quero que você saiba. Você é livre para escolher. Só precisava ser honesto com você, porque, pela primeira vez, eu não quero que alguém que eu me importo vá embora. Houve um longo silêncio entre eles, um silêncio carregado de emoções não ditas. Mateus se afastou um passo, dando-lhe espaço, enquanto Nathalie tentava assimilar tudo. Ela não sabia ainda qual seria a sua decisão, mas uma coisa era certa, o que Mateus acabará de confessar havia mudado tudo. Após a conversa com Mateus, a mansão mergulhou em um silêncio diferente do habitual. Era um silêncio carregado de expectativas, uma pausa ansiosa enquanto Nathalie ponderava sobre sua decisão. As palavras de Mateus ecoavam em sua mente como um chamado, deixando-a confusa e, ao mesmo tempo, mais consciente do que sentia. Os corredores, antes indiferentes, pareciam agora observar seus passos, como se a casa inteira estivesse aguardando o que viria a seguir. Os dias que se passaram foram de pura tensão. Mateus continuou com sua rotina, mas seu olhar traía a calma forçada. Ele parecia estar sempre à espera, como se cada gesto de Nathalie pudesse ser uma resposta à sua confissão. Enquanto isso, Nathalie evitava contato direto, buscando refúgio na cozinha e nos jardins, onde passava horas reorganizando seus pensamentos. Em uma dessas tardes, Nathalie caminhou até o lago que ficava no final da propriedade. A superfície da água estava calma, espelhando o céu azul. Sentou-se na beira, abraçando os joelhos e deixando que os sentimentos transbordassem. Por tanto tempo, seu sonho havia sido seguir para a cidade, trabalhar em um restaurante e, eventualmente, abrir seu próprio bistrô. No entanto, sua vida na mansão havia se tornado algo muito mais significativo do que ela jamais imaginou. A decisão de partir ou ficar não era apenas uma questão de carreira. Era uma escolha sobre quem ela queria ser e o que estava disposta a construir. Ela pensou em Mateus, em como ele mudará desde que ela chegará, em como sua frieza começava a derreter. Não era uma mudança completa, mas era um início, uma promessa de algo que poderia crescer se ela estivesse disposta a ficar. Respirando fundo, Nathalie tomou uma decisão. O futuro ainda era incerto, mas ela sabia que queria explorar o que havia começado a florescer ali, na mansão e, especialmente, entre ela e Mateus. Ela se levantou, sentindo um peso sair de seus ombros, e voltou para a mansão com a certeza de que, agora, tinha uma resposta. Ao entrar na mansão, Nathalie seguiu direto para o escritório de Mateus. Ela bateu na porta, ouvindo a voz dele a convidar para entrar. Mateus estava sentado à mesa, os olhos cansados e atentos, como se estivesse aguardando aquele momento. Quando a viu, ele largou os documentos e se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. Preciso conversar com você, disse ela, mantendo a voz firme apesar do nervosismo que sentia. Mateus assentiu, o coração acelerando enquanto se preparava para ouvir as palavras que mudariam tudo. Eu pensei muito sobre o que você disse, e também sobre o que eu quero para o meu futuro, começou ela. A oferta do restaurante na cidade é uma grande oportunidade, e por muito tempo, pensei que aceitar seria a única escolha certa para mim. Mateus sentiu seu estômago revirar, temendo a resposta que parecia prestes a surgir. Mas ele manteve-se calado, permitindo que ela continuasse. Mas, estando aqui, vivendo e trabalhando nessa mansão, percebi que meu sonho não é apenas sobre abrir um bistrô ou ser uma chefe reconhecida. É também sobre as pessoas ao meu redor, sobre construir algo real, algo que me traga um sentido maior, continuou ela, a voz agora ganhando um tom de convicção. Mateus sentiu uma centelha de esperança se acender dentro de si, mas permaneceu atento, esperando a conclusão daquelas palavras. Eu decidi ficar, disse Nathalie, finalmente. Não porque quero abrir mão dos meus sonhos, mas porque sinto que há algo aqui que ainda precisa ser construído. Algo entre nós dois. Mateus ficou em silêncio por um momento, sentindo uma onda de emoções tão intensa que quase o sufocava. Então,
Finalmente, ele encontrou sua voz. Ficar significa que você também está disposta a construir algo ao meu lado? Perguntou ele, cauteloso, sem querer forçá-la a qualquer coisa. Ela assentiu, os olhos cheios de determinação. Sim, quero construir algo com você, mas com a compreensão de que também tenho meus sonhos, e quero que você faça parte deles, respondeu, sentindo um alívio ao ver o sorriso leve surgir no rosto de Mateus. Então, vamos construir esse futuro juntos, disse ele, com uma nova determinação brilhando em seu olhar. Com a decisão de Nathalie, a atmosfera da mansão começou a mudar de forma mais perceptível. As janelas que antes permaneciam fechadas agora estavam abertas, deixando a luz do sol inundar os cômodos. Mateus, que antes se isolava em seu escritório, passou a buscar interações mais frequentes, especialmente com Nathalie. Ele ainda mantinha sua postura reservada, mas havia uma leveza em seus gestos que antes não existia. Naquela manhã, Mateus entrou na cozinha enquanto Nathalie preparava o café da manhã. Ele ficou observando por um momento, sem saber exatamente como iniciar o que tinha em mente. Nathalie percebeu sua presença e ergueu os olhos, oferecendo um sorriso encorajador. Algum problema? Perguntou, segurando uma espátula na mão. Na verdade, começou Mateus, pigarreando. Eu estava pensando, e se você poderia me ensinar a cozinhar? Nathalie piscou, surpresa com o pedido. Mateus, o homem que sempre manteve distância de qualquer coisa relacionada à cozinha, agora queria aprender. Ela sorriu, sentindo uma onda de carinho por ele. Era um passo pequeno, mas significativo. Claro, e respondeu ela, afastando-se do fogão e gesticulando para ele se aproximar. Vamos começar com algo simples. Enquanto cozinhavam juntos, Mateus descobriu que a culinária era mais do que uma série de procedimentos mecânicos. Nathalie o ensinou a colocar intenção em cada movimento, a sentir os ingredientes e a apreciar o processo. A princípio, ele se atrapalhou, rindo nervosamente de seus próprios erros, mas, aos poucos, começou a pegar o jeito. Foi uma experiência transformadora para Mateus. Ele percebeu que aprender a cozinhar era como aprender a se conectar. Era colocar um pedaço de si mesmo em algo que seria compartilhado. Ao final da preparação, ele olhou para o prato que haviam feito juntos e depois para Nathalie. Isso é mais do que apenas cozinhar, não é? Perguntou ele, a voz suave, mas carregada de compreensão. É mais do que isso, e respondeu ela, pegando a mão dele. É sobre criar, compartilhar e, principalmente, permitir-se errar e aprender. Naquele instante, Mateus entendeu que estava, de fato, começando uma nova fase em sua vida. Ele estava se abrindo para o amor, para a conexão que tanto temia. E, com Nathalie ao seu lado, sabia que teria força para continuar crescendo. Com o tempo, a mansão foi se transformando em um lugar de acolhimento e esperança. As mudanças que Nathalie havia iniciado agora eram visíveis em todos os cantos. O jardim, que sempre fora bem cuidado por Ethan, agora florescia com novas cores, enquanto a casa se enchia de vida e alegria. Nathalie e Mateus começaram a passar mais tempo juntos, não apenas na cozinha, mas em toda a propriedade. Mateus, antes tão rígido e fechado, se permitia sorrir mais, fazer perguntas e ouvir atentamente as histórias que Nathalie contava. Suas refeições tornaram-se momentos especiais, cheios de conversas leves e sonhos compartilhados. Ethan e Dona Margot também notaram a transformação. A governanta, que sempre observou Mateus com um olhar cuidadoso, agora o via com um brilho diferente. Ele se tornará um homem mais aberto, mais humano, disposto a compartilhar sua vida com quem estivesse ao seu redor. Certo dia, enquanto caminhavam pelo jardim, Mateus parou ao lado de um pequeno espaço vazio perto do lago. Ele olhou para Nathalie, um sorriso se formando em seus lábios. Tenho pensado sobre o seu bistrô, e começou ele, hesitante. E, talvez, não precise ser algo distante daqui. Podemos construir um pequeno restaurante aqui mesmo, onde você possa realizar seu sonho sem precisar partir. Nathalie ficou em silêncio por um momento, absorvendo a ideia. Era mais do que ela poderia ter imaginado.
Mateus estava não apenas aceitando seu sonho, mas querendo fazer parte dele, construí-lo ao lado dela. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela o abraçou com força. Eu adoraria isso, e sussurrou ela, segurando-o com carinho. Mas só se for algo que construirmos juntos, passo a passo. Mateus assentiu, sentindo um calor confortável crescer dentro dele. A mansão, antes um símbolo de solidão e isolamento, agora se tornava um lugar onde novos sonhos poderiam ser construídos, onde o amor e a esperança floresciam. E assim, eles começaram a planejar. Não seria uma tarefa fácil, nem um caminho livre de desafios, mas, pela primeira vez, Mateus se sentia pronto para enfrentar qualquer coisa, desde que tivesse Nathalie ao seu lado. Naquele momento, enquanto o sol brilhava sobre o lago e as flores dançavam ao vento, a mansão se tornava mais do que apenas um edifício. Ela era o lar de um novo começo, de um futuro cheio de possibilidades para os dois.